Paz e bem, querido ouvinte da Web Rádio Transbordar. Com muita alegria, trazemos a você a homilia deste 19º domingo do Tempo Comum, com o Padre Erisvaldo, pároco da paróquia de São Francisco de Assis, de Montemor. Obrigado pela sua companhia e pela sua sintonia. Web Rádio Transbordar, do coração de Jesus para o seu coração. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritando de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos vivenciando esse mês santo, mês especial, mês vocacional. E ao longo de todo esse período, a liturgia, a Palavra de Deus, nos convida a refletirmos sobre a vocação, esse chamado que Deus tem na vida, na caminhada de cada um de nós. Ao longo de toda essa semana, nós fomos convidados a refletir sobre a vocação sacerdotal do padre, que geralmente é o jovem que é tirado do seio da comunidade, e também do meio da família, e depois inserido novamente após o tempo de preparação. E neste final de semana, nós somos convidados a refletir um pouco sobre uma nova vocação, a vocação familiar, ou seja, a vocação da família, que é tão importante, que é tão essencial, não somente diante da nossa sociedade, mas principalmente diante de toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? É da vocação familiar que geralmente sai o pai, a mãe, o padre, o bispo, o papa, cantor, leitor, ou seja, as demais vocações. E por isso, ao longo de toda essa semana, nós somos convidados a refletir sobre a vocação familiar, porque, como todos nós sabemos, é dela que geralmente nós aprendemos os valores, ou seja, aquilo que é importante diante da nossa vida. Se hoje nós somos os cristãos, as pessoas que somos, é graças aos valores que nós aprendemos dentro da família, dentro da vocação familiar. No dia de hoje, gostaria de fazer uma saudação toda especial a todos os pais,
que fazem parte dessa comunidade, especialmente os pais que fazem também parte da nossa paróquia, porque o pai, juntamente com a mãe, eles têm esse papel muito importante, essencial, não é, de transmitir os valores, de nos dar geralmente, não é, essa certeza, essa segurança que é tão importante, que é tão essencial, para que nós possamos caminhar por caminhos sólidos, não é, diante da nossa vida, especialmente diante da nossa experiência de fé, porque pai, juntamente com a mãe, geralmente é o amor mais próximo que nós temos do amor de Deus diante da nossa vida. Por quê? Pai, juntamente com a mãe, eles amam incondicionalmente. Ou seja, ama simplesmente por amar. Até hoje, ao longo de toda a minha vida, eu nunca vi um pai ou uma mãe cobrar, né? Para amar seus filhos, para amar a sua família e assim sucessivamente. Ou seja, pai e a mãe, geralmente o que eles fazem? Amam incondicionalmente. Aquele amor puro, não é? Aquele amor verdadeiro que geralmente nos dá essa certeza, essa segurança diante da nossa vida, especialmente diante da nossa experiência de fé. Por isso, no dia de hoje, gostaria de parabenizar a todos os pais que fazem parte, né, da nossa igreja, porque vocês são sinônimos do amor de Deus diante da nossa vida. Vocês refletem, né, esse amor que é tão importante para todos nós que somos filhos, né, ou para todos nós também que somos famílias diante da sociedade, especialmente diante da igreja em que nós vivenciamos. Então, eu sempre costumo dizer nesse dia especial, filhos, valorizem muito os seus pais. Porque muitas vezes a gente quer falar aquele eu te amo, pai pode estar distante. Muitas vezes você quer dar aquele aconchego no seu pai e você não consegue. E quando a gente está distante é muito difícil, né? Por isso, amem os seus pais, valorizem as orientações, ou seja, aquilo que geralmente eles transmitem, porque são valores importantíssimos, que servem para a nossa vida, que servem para a nossa caminhada, que servem, né, ao longo de toda a nossa experiência de fé. E é interessante, né, a liturgia, a palavra de Deus neste final de semana, ela vem em uma tonalidade vocacional, nos levando a refletir um pouco sobre o nosso chamado. Primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro dos Reis, nós refletimos um pouco sobre o chamado do profeta Elias. Porque todos nós sabemos que o profeta é chamado a profetizar, a ser sinal de esperança, a ser sinal da presença de Deus diante do mundo e nas diversas realidades, muitas vezes, em que nós vivenciamos. E na primeira leitura de hoje, nós percebemos que o profeta Elias, ele foi chamado a profetizar, ser presença de Deus, num período um tanto conturbado, um período difícil, na época da rainha Jezabel. E nós vamos ver na primeira leitura de hoje que o profeta, ele fugiu, se escondeu para preservar a sua vida. E é interessante que nós podemos até abandonar a Deus. Muitas vezes a nossa fé pode estar até desse tamanhozinho, mas Deus nunca nos abandona diante da nossa missão, diante do chamado que geralmente, né, Ele tem na vida de cada um de nós. E Deus, Ele percebendo, né, os desafios que o profeta Elias estava passando, então o que Deus faz? Elias, vem para fora, porque Deus vai passar. Não é? Só que a nossa experiência de Deus diante da nossa vida, ela é muito pessoal. Né? Ela não é, a minha experiência não é a mesma experiência de Deus que vocês têm, ou que cada um de nós temos aqui diante da nossa vida. E nós, muitas vezes, esperamos essa experiência, essa presença de Deus de uma maneira um tanto
astronômica diante da nossa vida, assim como o profeta Elias. Quando Deus faz o convite para que ele saia, porque Deus vai passar, o que o profeta Elias imaginou? Veio o vento impetuoso, o profeta Elias, ele diz, Deus está aí. E Deus não estava no vento impetuoso. Veio o terremoto, então o profeta Elias ficou todo animado, ele diz, Deus está no terremoto. E Deus não estava no terremoto. Veio fogo que dizima todas as coisas, o profeta Elias falou, Deus está no fogo. E Deus não estava. E como nós podemos perceber na primeira leitura de hoje, Deus estava na brisa leve, ou seja, naquilo que era mais insignificante diante da vida do profeta e talvez nas diversas circunstâncias insignificantes que muitas vezes nós temos diante da nossa vida, né? Ou seja, essa presença, manifestação de Deus na nossa vida, diante da nossa vocação, não está nas coisas grandiosas como nós muitas vezes imaginamos. Por exemplo, né, Deus olha para o Pedro e fala, Pedro, você vai para o seminário. Não é desse jeito, dessa forma que Deus, ele chama a cada um de nós. Deus chama através das coisas simples que nós temos diante da nossa vida. Muitas vezes em nossa vida ele pode se manifestar a sua bondade, a misericórdia através de uma pessoa. Deus pode nos chamar através, das situações que nós temos diante da nossa vida. Deus pode chamar a cada um de nós, muitas vezes através de uma pregação dentro da comunidade. Deus pode nos chamar através de um louvor que nós temos muitas vezes dentro da nossa igreja. Então Deus chama no cotidiano da nossa vida, ou seja, Deus se manifesta através das coisas simples, mais singelas diante da nossa vida. E para ouvir esse chamado, essa presença de Deus diante da nossa vida, é claro que nós temos que parar para ouvir, para acolher verdadeiramente esse chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. E na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo, hoje ele está um pouco, vamos usar a expressão, perturbado, ele está um pouco bravo com seus companheiros. Porque Paulo, ele foi chamado por Deus e tornou-se um dos grandes evangelizadores da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Viajou por diversos lugares, fundou diversas comunidades. Em todos os lugares que ele passou, ele anunciou, proclamou a palavra de Deus. E hoje Paulo, ele percebe que os seus companheiros, aquelas pessoas que ele havia evangelizado, não estavam vivenciando, aplicando aquilo que a palavra de Deus propõe para eles, ou seja, para as pessoas. E é difícil quando você evangeliza, você fala, você aponta o caminho, anuncia a palavra de Deus e parece que entra pelo ouvido direito e sai pelo esquerdo diante da nossa vida. Então Paulo, ele percebendo a imaturidade, a falta de discernimento das pessoas que foram evangelizadas, Paulo ele sente uma tristeza profunda. Na segunda leitura de hoje ele diz, preferia ser segregado por Cristo, ou seja, isolado. Se for para que o Padre Erisvaldo, para que a comunidade Nossa Senhora Aparecida, a Paróquia São Francisco de Assis, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, acolham a palavra de Deus, Paulo, diante da sua tristeza, ele utiliza dessa expressão, ele preferiria ficar distante para que as pessoas pudessem compreender, se eles pudessem abraçar verdadeiramente a fé, diante do chamado dessa missão toda especial, que geralmente Deus, ele tem na vida, na caminhada de todos nós, que somos igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas e todos nós possamos não apenas ouvir, mas viver, aplicar aquilo que a palavra de Deus, ele propõe para cada um de nós, que somos seus filhos, porque a palavra de Deus foi feita não apenas para nós ouvir ou deixar ouvi-la superficialmente, mas sim para que ela seja colocada em prática diante do chamado, para que mais pessoas também sejam conhecedoras da palavra de Deus diante da realidade em que nós vivemos. E no Evangelho de hoje nós percebemos que Jesus,
ele continua evangelizando, não é? Levando a palavra de Deus e nos mostra, né, o verdadeiro sentido da nossa vida, né, da missão que Deus ele confia a cada um de nós, de sermos sinais, presença viva, né, desse amor que Deus ele tem para cada um de nós, para que diante, né, desse chamado, dessa missão, nós também nos tornemos evangelizadores, sejamos bons pais, bons filhos, bons cristãos, bons religiosos e religiosas, para diante da missão que geralmente Deus ele confia a todos. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse dia todo especial, que Deus realmente abra a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração, para que nós possamos, né, acolher verdadeiramente a palavra de Deus diante da nossa vida e sejamos presença viva e salvadora diante desse amor que Deus tem particularmente por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.